rotina de estudos do meu curso de teologia. Bom, eu também quero explicar um pouquinho como funciona, né, o meu curso de teologia, que curso é esse, como funciona, quanto tempo, como são as aulas. Então, para começar explicando um pouquinho para vocês nesse vídeo, eu sou aluna do Invisible College. Só procurar aí no Instagram, @Invisible College, a escola invisível, que é, na verdade, um curso de teologia para nativos digitais. E o que isso significa? Que ele é um pouquinho mais moderno, é um curso totalmente EAD, é um curso online. E lá na plataforma do Invisible College você tem três, digamos que níveis de curso, né? Então tem o essencial, que é o que eu tô cursando, tem o avançado e o filosófico. O essencial é ideal para quem nunca cursou teologia ou cursou há muito tempo atrás e quer se atualizar de novo, né? E o Invisible College é uma escola calvinista, reformada. Então vai ser essa pegada que você vai estudar no curso de teologia. Como eu disse, eu tô no curso essencial, que é o primeiro nível de curso, e ele dura 1 ano. Se eu não me engano, todos os cursos duram 1 ano. E o curso começou lá em janeiro, assim que virou o ano, a gente já começou o curso. E como funciona, né, o Invisible College? Nós temos livros de apoio, né? A gente tem um livro que a gente estuda todo mês, um livro diferente. Então são 12 livros de autores, de teólogos cristãos, falando sobre o tema que a gente vai aprender. Então a gente também tem a plataforma, né, que é onde a gente vê todas essas aulas, que é o Ruby, né? É a plataforma do Invisible College, onde a gente tem as aulas, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Na plataforma do Ruby, a primeira coisa que a gente encontra é a página inicial mostrando qual curso você está cursando ou os cursos que você já fez em Invisible College, que além dos cursos, né, de 1 ano, eles têm cursos curtos, cursos de temas específicos, como por exemplo, cultura pop e outras coisas assim. Dá uma olhadinha lá no site deles. Então, depois de abrir a plataforma do INC, você tem acesso ao curso que você está cursando no momento. E dentro do curso você vai ver que tem muitas coisas. Já aparece assim, tipo um calendáriozinho, né? Itens com o que acontece no mês. Então, nós temos as tutorias essenciais. O que é isso, né? São encontros ao vivo que nós temos toda semana, praticamente, com o reitor, que é o reverendo Pedro Dulce. E a gente tem esse espaço com todos os alunos do curso em questão, né? O meu é essencial. Então, cada turma, né? Cada curso tem esse encontro semanal com o professor. E é um momento onde a gente pode tirar dúvidas, conhecer as pessoas. É como se fosse uma sala de aula mesmo. Então, a gente também fala um pouco sobre a matéria do mês, a aula em questão que a gente tá. E tem esse espaço mais colaborativo. E esses encontros semanais também são gravados. Então, se você não consegue participar ali no momento, você tem a possibilidade de entrar na plataforma e ver como foi o encontro. Fica tudo gravado. Tem também os devocionais, que o próprio nome já explica, né? Todos esses encontros são online pelo Google Meet, então não seria diferente com o devocional. E lá a gente tem uma pessoa conduzindo o devocional e é um momento de bastante comunhão mesmo, onde a gente pode apresentar pedidos de orações e que, querendo ou não, fortalece também os laços. A gente encontra as pessoas, ora junto e lembra de que não é só a teoria, sabe? O que importa é realmente conhecer mais de Deus teologicamente para a gente se aproximar mais dele e ter um relacionamento mais profundo com Deus. Nós temos também o Fórum Essencial, que acontece mensalmente, lá no final do mês, que é quando nós recebemos um convidado especialista no tema do mês. E é bem parecido com a tutoria essencial. É um espaço onde a gente pode enviar as nossas perguntas antecipadamente, né? Na plataforma lá a gente envia e a pessoa convidada responde essas perguntas ao vivo. Também fica gravado, caso você não consiga participar, mas é um momento muito legal para a gente conhecer outras pessoas, referências na área ou no tema que a gente está estudando, é bem legal. Nós temos as aulas também, então cada mês varia a quantidade de aulas e a quantidade de tempo, né, de cada aula. Então tem aula que é de 15 minutos, tem aula que é de 30 minutos, tem aulas, que é o mês que eu tô de junho, que tem aulas de 80 minutos. Então essas aulas ficam gravadas também, a gente tem acesso a todo esse conteúdo até 1 ano depois de se formar. Por último, mas não menos importante, a gente também tem a mentoria mensal, né, do INC, que é um encontro com, se eu não me engano, no máximo 5 alunos, com um dos professores
que é um momento muito fechado mesmo, por isso que são poucos alunos. Então a gente tem vários horários marcados no mês e é o momento mais concorrido do INC, assim. Vira o mês, todo mundo já tá lá na guerra tentando agendar o seu horário porque cada um tem uma preferência de horário, né? Então, o horário que fica melhor pra si. E a tendência é todo mundo querer marcar as datas do final do mês, né? Porque dá tempo de você ver as aulas, dá tempo de ler o livro, que eu já vou falar dele, dá tempo de começar a pensar no tema do seu texto e ir com as perguntas prontas pro professor, né? Então, é muito concorrido o final do mês. E nós temos 2 tutores que nos ajudam nesses momentos, né? Que intercalam os horários entre si, que é o Pedro e o Luciano. Então, a gente tem a opção de agendar com quem está disponível e a gente leva as nossas dúvidas, eles perguntam como que está sendo o mês de estudos, se tem alguma dificuldade, se a gente já tem algum tema do artigo que a gente vai escrever, já compartilha, é um espaço bem legal. E também temos o livro do mês, né? Parece um pouco assustador você pensar que tem 12 livros para ler no ano. Para mim, que não tinha uma leitura tanto ativa assim, é um pouco desafiador. Então, tem meses que você realmente não consegue ler todos os livros. E quem consegue ler todos os livros, ler livros secundários, né? Tá tudo bem. Mas é importante a gente lembrar nesse momento que cada um tem seu ritmo. Então, particularmente pra mim, tem meses que eu não consigo ler o livro inteiro. Tem meses que sim. Mas a gente tá sempre tentando. O importante é essa tentativa mesmo e não abandonar as aulas e o curso, né? O legal também é que o livro também serve de referência pro artigo que você vai escrever. Então, ele é onde a gente baseia as aulas, né, que a gente assiste, baseia o nosso artigo. Então, por isso que é importante ter essa leitura e tal, e a gente faz esse fichamento, né? Como é o meu fichamento, né? Eu leio o livro e vou grifando o que eu acho importante. Tento colocar um post-it, assim, na página que eu grifei, para depois eu digitar a citação exata no Notion, que eu vou mostrar pra vocês também. É importante porque quando a gente vai escrever nosso artigo, seja ele um artigo de opinião, ou um acadêmico, ou as outras opções lá, nós precisamos de fonte, né, do que a gente tá falando. É bem acadêmico nesse sentido, não dá pra só colocar o que tá sentindo. Então, a gente precisa dessa citação. Então, tem que ser uma citação direta, tem as normas lá de citação. Então, é bom ter esse fichamento já. Tem gente que já vai lendo, já vai escrevendo, mas eu prefiro ler. E aí, quando eu vou separo um tempo no mês para produzir o artigo e aí eu vou lá, leio, vejo o que tá grifado, o que é importante e digito o que é importante só, sabe? E aí tem o Notion, que é o que eu uso de ferramenta para os meus estudos, para me acompanhar nos estudos. Como eu faço, né? Tenho o Notion e sempre que eu vou assistir as aulas, eu abro a aula do professor, abro a página do Notion, deixo a janelinha da aula ali e eu já vou anotando tudo que eu escuto ali da aula e acho importante, né? Também coloco algumas citações, coisas que já estão também no slide que aparece ali, né? Que eu tenho acesso ao slide, que também já vou mostrar, da aula. Então, eu já vou anotando o que eu acho importante, o que eu entendi, sabe? Coisas que eu tô tendo ali na hora de pensamento. Ou se eu já tenho um tema pro artigo no mês, eu já vou colocando, meio que estruturando o artigo ali, né? Então, se você abrir o Notion, você vai ver que eu tenho lá os módulos, que são os meses. Cada mês eu abro e tenho anotações sobre cada aula. E aí, no final, tem um espaço onde eu deixo reservado para o artigo, para o piloto, né, desse artigo, que é o esboço. Então, nesse esboço eu estruturo, coloco as referências na ordem que eu acho que tá certa, o que eu escrevi também. Pra depois eu passar pro Docs do Google e estruturar realmente esse texto. Então, eu coloco as normas, a formatação das normas da BNT, coloco os textos, estruturo introdução, corpo do texto, conclusão e referências bibliográficas. Essa parte é bem acadêmica, mas é super importante porque cada aspecto do seu texto vale nota. Dentro da plataforma do INC, nós temos várias coisas que nos auxiliam e uma delas é o guia de estudos do aluno. O guia de estudos é mais para você não se perder mesmo, então lá tem o que é cada mês, o que tem dentro de aulas, né, de cada mês, qual livro nós estamos lendo, porque todo mês a gente lê um livro. E temos a opção primária e secundária de leitura, caso você não ache um dos livros, sabe? Então, você tem essa opção para você ler. Ainda falando em recursos que a gente tem como estudante, nós temos acesso ao Drive, que é onde nós temos os slides de cada aula do mês. E a gente também tem o espaço onde fica ali os textos corrigidos de cada mês, né? Cada mês a gente produz um texto que é a forma de avaliação da nossa nota, sabe? Digamos assim. Então, todo mês a gente faz esse texto, manda pro Douglas, que é quem
corrige maravilhosamente os textos. E aí a gente manda pro Douglas e quando ele corrige, ele sobe nesse drive que fica lá cada módulo, né? Módulo 1, 2, 3, o nome do aluno e o texto dele. E a gente vê a correção, a gente altera lá. E fica já a nota no final ali, seguindo os critérios que existem para ser avaliado o texto. A gente já tem a nota ali embaixo, porque a gente precisa de uma quantidade X de notas. Porque a gente precisa de um número X de pontuação de notas, sabe? É igual uma escola, uma faculdade mesmo. A gente precisa de um número de notas, uma quantidade de notas para a somatória do ano para poder se formar e receber o certificado. Temos também o manual do estudante, que é onde nós temos quais são esses critérios de avaliação do texto, os tipos de texto que eu posso escrever, pode ser um artigo de opinião, um artigo acadêmico, tem outros tipos lá que eu não vou lembrar agora, mas você tem acesso a isso, tem acesso a normas de citação. Então, assim, é bem complexo, tem explicando como funciona a tutoria semanal, a mensal, os encontros ao vivo, ou devocional. Então é um guia mesmo para você não se perder, tem todas as informações lá para você sempre que precisar ir lá durante o ano e consultar. Nós também temos 2 grupos no WhatsApp, né? Um grupo geral de avisos, onde só os administradores, né, eles podem mandar mensagem e avisar sobre os encontros, datas, instruções pro mês, né, de leitura ou de aulas. E a gente também tem o corredor, né, sabe, corredor da faculdade? Então, é o corredor do INC, que é onde os alunos estão lá e a gente pode conversar à vontade. Altas figurinhas dos professores rolam lá. E é um espaço bem legal pra gente conhecer pessoas. E como eu me organizo pra estudar, né? Como pras aulas nós não temos um horário específico, como uma faculdade ou como uma escola que tem que cumprir aquele horário, né? Fica ao nosso critério o tanto de aulas que a gente vê por dia e os dias da semana que a gente vê. É mais uma organização pessoal mesmo. Fora os encontros, né? Como eu já disse, os encontros, os devocionais, o fórum, a mentoria que tem data marcada, tem horário marcado para você poder seguir. Bom, eu acho que é isso da minha rotina de estudos, mas nós temos algumas perguntinhas, né? Se você me segue no Instagram, eu abri uma caixinha de perguntas, porque eu avisei que eu ia gravar esse vídeo e explicando um pouquinho da minha rotina de estudos. E eu deixei uma caixinha lá para quem quisesse perguntar alguma coisa sobre o curso de teologia ou sobre minha rotina de estudos. Então eu vou mostrar aqui para vocês, vou colocar desse lado aqui e eu vou responder essas perguntas. Não é chato estudar teologia? Não, eu acho que cada pessoa procura aquilo que tem interesse para estudar. Então, se você faz alguma faculdade, você procura cursos relacionados à sua faculdade porque você escolheu aquilo, né? Você gosta daquilo e você procura aprender sobre o que você gosta. A real é que nós somos bem preferenciais, né, como seres humanos. Então, a gente vai só atrás daquilo do que a gente gosta e do que a gente acha que é uma prioridade. Então, pra mim, não. Eu sempre tive muito interesse nisso. Estudei mais ou menos bem novinha, assim, com uns 12 anos. Eu comecei a fazer curso de teologia e acabei parando por motivos óbvios de ser muito nova. Então, eu sempre gostei desses assuntos mais filosóficos, teológicos em relação à Bíblia. Então, é uma área que eu gosto bastante. Então, não é chato. Pra mim, não é chato. Então, gente, seguinte, a câmera parou de gravar essa parte, então eu vou responder as perguntas pra vocês aqui, agora que eu tô editando esse vídeo e eu vi que não gravou, então eu vou fazer a pergunta e também responder aqui pra vocês, tá? E se seu relacionamento com Deus esfriar por causa de estudar teologia? Olha, eu acho que esse é um medo que todo cristão, né, quando não sabe o que tem no curso de teologia, tem medo, né, de estudar tanto teologia, tanto coisa teórica que esfria na fé, não lê mais a palavra, fica só em teólogos, aquele teólogo chato, né, beirando a hipocrisia e só sabe falar de regras e coisas do tipo. Mas, uma coisa que até é falada no curso de teologia do Invisible College, várias vezes pelos tutores, é que ensino teológico, teórico, serve pra gente ter mais intimidade com Deus, serve pra gente conseguir analisar o mundo ao nosso redor, conseguir enxergar a sua própria condição de pecadores e conseguir também, a partir do estudo, olhar a grandeza de Deus e realmente olhar pra si e falar, meu Deus, como eu sou pequeno, sabe? Então, quando o coração tá no lugar certo ao estudar teologia, nós entendemos a grandiosidade de Deus, nós nos colocamos nesse papel mesmo de servos
Então a gente se admira com tamanha grandeza de Deus, e o que nos resta, somente o que nos resta, é agora que a gente sabe como ler a palavra, sabe como interpretar o que está escrito, buscar a Deus na nossa vida devocional todos os dias com humildade. Acho que, para mim, particularmente, a experiência de estar estudando teologia tá trazendo humildade. Quando eu vou e me coloco diante do Senhor, eu lembro da minha condição, eu lembro da minha limitação e do tamanho do Deus que eu sirvo. E isso me faz ter mais amor ainda pela palavra, me faz ter mais amor ainda pelo Deus da minha salvação. Então, cada dia mais que eu estudo sobre teologia, eu consigo ver que depende muito da intenção de cada coração, sabe? Se às vezes você vai estudar teologia para reafirmar um status, para reafirmar algum poder ou exercer algum poder sobre as pessoas, né? Ou para satisfazer de alguma forma o seu ego, realmente isso vai ser um dos motivos para você esfriar a sua fé, porque você está fazendo uma leitura a partir daquilo que o seu coração está disposto. Então, se o coração está com X intenção, ele vai fazer a leitura de tudo que ele está aprendendo e consumindo ali com aquela intenção, a partir daquela intenção. E isso, consequentemente, tudo aquilo que é para alimentar o nosso próprio ego, é para o nosso próprio eu, vai nos afastar de Deus, não somente o fato de estudar teologia. Tem alguma dificuldade na interpretação dos textos lidos? Eu vou entender textos e livros aqui, tá? Na pergunta. Então, às vezes sim, às vezes não, sabe? Acho que por já ter estudado teologia uma vez, eu fiz um curso de teologia arminiana, quando eu tinha 12 anos, como eu já disse. Então, eu já tive contato com algumas coisas mais históricas, assim, sabe? De história da igreja, essas coisas assim. Então, eu já tinha um pouco de uma bagagem, por mais que eu acabei desistindo do curso, então eu não tenho certificado. Eu tenho um pouco dessa bagagem, já estudava por fora, então, tipo, por exemplo, autores que eu sei que são significativos para o que eu acredito. Já estava um pouco inserida nesse contexto. O meu marido, o Hudson, ele já fez Invisible College também, só que ele já começou no curso avançado, então já tinha essa experiência de estar com ele, de estar com amigos que também são do meio reformado. Então tem essa troca de experiências, troca de pensamentos sobre assuntos. Então tem alguns assuntos abordados durante o ano, né? Nesses meses aí que a gente tá, que são mais pra mim particularmente, são mais uma tipo, tá, então isso que eu pensava tem esse nome. São mais definições e confirmações, sabe? Do que eu já estava pensando ou aprendendo ou escutando em pregações também na igreja. Então, mais uma confirmação e uma definição de coisas que eu já estava tendo esse contato. Mas sim, também tem coisas que, olha, só por Deus, que às vezes eu falo pro meu marido, nossa, não entendi, me explica aqui. Uso o encontro também com os professores para tirar essas dúvidas, porque é isso, né? Tem vezes que realmente eu falo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Não sei o que tava na minha cabeça quando eu resolvi fazer teologia. Então, porque tem algumas linguagens, né, de alguns autores que são um pouquinho mais cultas, digamos assim, eruditas. Então, algumas palavras que você não conhece, mas não é nada desanimador. Pra mim, né? Cada um tem a sua experiência, mas pra mim não tem nada desanimador. Algo que, se eu não sei a definição da palavra, eu vou lá, pergunto. Por mais que dá uma insegurança, né? De, tipo, putz, não entendi. Falar que eu não entendi, né? Mas é um meio termo, digamos assim. E a última pergunta é: como isso tá influenciando o seu casamento? De algumas formas. Eu acho que tá trazendo mais experiência e amadurecimento pra mim. Porque antes, bem no comecinho do namoro, do noivado, do casamento, eu tinha uma insegurança de me sentir mais burra, sabe? Do que as pessoas à minha volta. Então, eu tinha essa coisa de achar que eu era mais burra que o Hudson. Por quê? Porque ele leu livros que eu não li, porque ele estava em lugares que eu não tinha estado ainda, sabe? Então, isso não era um motivador para fazer o Invisible College, mas eu tinha essa insegurança, sabe? Esse medo de ficar para trás, que ao fazer o curso foi sendo sanado, sabe? Então, contribui para a autoestima, e isso contribui muito para o nosso casamento, porque eu não tenho mais que ficar sentindo a necessidade de ser reafirmada, de escutar, você é boa, tal, não sei o quê, não tem nada a ver esse negócio, sabe?
você vai aprendendo. Mas eu acho que uma coisa, inclusive, que a gente falou aqui em casa esses dias, é que como o nosso cérebro mesmo vai aprendendo, é como se ele fosse expandindo. Então, acaba aprendendo mais coisas na teologia. Então, consequentemente, isso é aplicado na vida conjugal ou na vida individual mesmo. Então, eu aprendo a ter mais humildade na hora de ler a palavra, na hora de estar no momento devocional com Deus. Consequentemente, isso frutifica no casamento, sabe? Então, aprendo a ter mais paciência, aprendo a ter mais humildade, a conversar também, né? Que é tão importante ter diálogo no casamento. Então, conforme você vai escrevendo, você vai aprendendo a formular aquilo que você pensa, ao que você sente, né? E isso tem influenciado no casamento, porque eu aprendo a ter mais inteligência emocional também, sabe? Claro que também tem um trabalho de terapia por trás e tal, mas eu consigo sentir o impacto de estar estudando teologia, de como o meu coração está frutificando. Então, querendo ou não, um coração mais quebrantado, um coração mais disposto a aprender, disposto a escutar, influencia sim no casamento pra melhor. Então, respondi todas as perguntinhas aqui do meu Instagram. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continuem orando por mim, porque temos ainda alguns meses de curso até acabar o ano. É uma jornada desafiadora, mas muito legal, muito edificante do Invisible College. Espero que isso te incentive também a buscar estudar mais sobre Deus. Que isso te incentive a ter um coração de entender que a gente está só conhecendo e buscando a conhecer a Deus cada dia na nossa existência terrena, até que Ele venha nos buscar e a gente realmente tenha tudo consumado, né? Mas que isso sirva de um incentivo, sirva de encorajamento para você e que seja bênção para você de alguma forma. Tchau!